Consolador, não sai daqui, meu peito dói, mas chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Longe de ti, perdoa o meu coração das vezes que eu errei sem perceber, mas não afaste tua presença. Teus ritos me fazem viver. Consolador, não sai daqui. Aleluia! A presença dele é insubstituível, é imprescindível, é necessária. Aleluia! Que você possa, que a tua alma possa ardentemente desejar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em todos os momentos da sua vida. Nos momentos de alegria, nos momentos de choro, nos momentos de conquistas, nos momentos de derrota, em todos os momentos, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, o amor de Jesus é necessário, é imprescindível, é insubstituível na nossa vida. Então, que você possa sentir, que a tua alma possa dizer: Consolador, não sai daqui, fica comigo em todos os momentos. Eu preciso desesperadamente te sentir. Amém. Glórias a Deus por mais um devocional, por mais uma tarde em que Ele, nosso Deus, nosso Abba, nosso Pai, nos concedeu para estarmos aqui, para juntos com Ele aprendermos da sua palavra e sermos exortados, ensinados, admoestados, consolados, e para que o nosso coração se encha de esperança, porque está muito pertinho a nossa redenção. Hoje eu estava lendo o livro de Daniel e uma passagem aqui me chamou muita atenção e o Espírito Santo falou: essa. Hoje eu quero falar com o meu povo através dessa palavra. Aleluia! E o tema do nosso devocional hoje é: a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Aleluia! Você pode dizer um amém, um glória a Deus, porque Ele honra a nossa fé. A fé, ela engrandece o nome de Deus, ela honra a Deus, e Deus, Ele honra quem deposita a sua fé nele. Aleluia! E em Daniel capítulo 6, verso 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube
que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amados, esse versículo nos traz muitas lições, muitas. Todos vocês conhecem a história de Daniel, o episódio em que Daniel foi acusado injustamente e jogado na cova dos leões. Essa história a gente ouve desde que era criança lá na escolinha dominical. A gente já ouviu muitas pregações, muitas ministrações acerca desta palavra. E hoje o Espírito Santo ele quer nos ensinar muitas coisas apenas com este versículo. A primeira delas, ele está te chamando para oração. Ele está te chamando para um compromisso. Aqui, o padrão intransigente de Daniel de orar voltado para o templo de Deus está de acordo com a oração de Salomão, de que o povo de Deus deveria fazer desse modo. 3 vezes ao dia era também o padrão estabelecido por Davi. Aleluia! Daniel havia morado por mais de 60 anos na Babilônia. Sua lealdade aos reis era bem conhecida. Apesar dessa lealdade, sua firme fidelidade a Deus trouxe-lhe esta ameaça. Então, a primeira lição que Deus quer nos ensinar nesta tarde é, primeiro, ter um compromisso com Ele. Aqui fala de padrão. Você vê como é importante. Como é importante nós seguirmos o padrão de Deus. Como é importante nós não abdicarmos do padrão do céu, do padrão do reino de Deus. E adotar este padrão para a nossa vida com fidelidade. Porque Daniel aqui, ele foi honrado. Ele foi livrado. Porque ele estava inocente diante de Deus. Porque ele estava seguindo um padrão. A fidelidade de Daniel seguia um padrão estabelecido. Orar 3 vezes ao dia de frente para o templo. Todos os judeus tinham que fazer isso. Era um padrão. Estava estabelecido. Adoração 3 vezes por dia. Então Daniel ali, ele estava obedecendo o padrão estabelecido para o seu povo. Estava sendo fiel ao padrão de Deus. E ele estava também se conectando com Deus 3 vezes ao dia. E ele fez daquilo ali um compromisso. E quando eu lia esta palavra pela manhã, o Espírito Santo falou para mim, compromisso de oração. E mais uma vez eu estou trazendo aqui para vocês sobre a importância da oração. Porque
Porque a oração, ela te dá na tua mão uma chave. Ela é a chave que liga a tua conexão com Deus. É a chave que liga a atenção, que chama a atenção do céu em teu favor. A oração te faz conhecer Deus por quem Ele é. A oração te faz conectar com Deus e viver experiências com Deus que até o momento você nunca viveu. A oração é um compromisso de todo cristão, porque é a oração que nos conecta com Deus, que chama a atenção de Deus, que atrai o olhar de Deus, que atrai o favor de Deus. E a palavra fala que Deus até se levanta do trono para nos responder, para nos ouvir. Então a oração, ela é um compromisso. E aqui Daniel, ele tinha um compromisso de oração, uma fidelidade com um padrão que tinha sido estabelecido para o seu povo. Fidelidade, compromisso, lealdade. E é isso que está faltando para nós hoje, para a igreja hoje. Um padrão, seguir um padrão, ser fiel ao padrão. E quando eu falo de padrão, não estou falando de padrão humano, estou falando de padrão do céu, padrão de Deus estabelecido por Ele para cada um de nós. Aleluia. Então, o primeiro tópico desta mensagem, a primeira lição que Deus quer nos ensinar hoje é: tenha um padrão de oração todos os dias. Tenha um compromisso de oração todos os dias. Acaso você consegue ficar sem se comunicar com as pessoas que vivem com você na mesma casa? Acaso você consegue se comunicar com as pessoas que trabalham com você, que estudam com você, que fazem academia com você, sem se comunicar, sem conversar no ambiente que você está? Acaso você consegue aprender? Acaso você consegue estudar, desenvolver sem comunicação? Então, como que você me diz que você conhece Deus, que você tem intimidade com Deus, que você se relaciona com Deus, se você não conversa com Ele? Como que você pode me dizer que você conhece Deus, se você sequer tira um tempo do seu dia, um horário do seu dia, para conversar com Ele? O padrão estabelecido para o povo judeu: orar 3 vezes ao dia, de frente para Jerusalém. Adoração, reverência, fidelidade. E a fidelidade de Daniel era tanta, estava tão latente em seu coração, o desejo de honrar a Deus nesses mínimos detalhes, que ele
colocou a sua vida em risco. Ele preferiu ser lançado na cova dos leões do que deixar de seguir o padrão estabelecido por Deus. Deixar de honrar a Deus para ele era uma coisa inadmissível. Então ele preferiu infringir a lei, o decreto do rei, do que infringir o decreto de Deus, o padrão de Deus. Aleluia! E hoje eu vejo o quanto nós somos falhos nesse quesito de fidelidade, de honradez. Porque nós trocamos Deus, momentos com Deus, por coisas tão banais. E hoje de manhã o Espírito Santo falava comigo: o meu povo tem deixado de ter intimidade comigo, de ter secreto comigo, por coisas banais. Trocam momentos preciosos com Deus por programas de televisão, por celular, por YouTube, por jogos, por tantas coisas. Trocam, preferem, porque isso são preferências, não são necessidades. A necessidade da oração tem sido negociada com coisas supérfluas. A necessidade da oração tem sido negociada com Satanás, porque aquilo que te rouba a atenção de Deus, aquilo que te rouba a intimidade com Deus, aquilo que te rouba da presença de Deus, não pertence a Deus. Aleluia! Então a intimidade com Deus tem sido negociada com coisas banais, com coisas supérfluas. O secreto com Deus tem sido trocado por joguinho no celular, por jogos no TV, por showzinhos, por novelas, por filmes, por qualquer outra coisa. E aí você me diz que Deus não responde a tua oração. Por que será a tua oração? Cadê o teu compromisso com Deus? Cadê a tua honradez ao padrão estabelecido por Deus? Cadê o teu tempo de qualidade com Deus? Cadê o teu secreto? Cadê os teus momentos de intimidade, de relacionamento, de diálogo com Deus? Pelo que você tem trocado esses momentos preciosos, inegociáveis, imprescindíveis? Porque o relacionamento com Deus, ele é necessário. E outra coisa muito importante, porque tem gente que está vivendo de oração dos outros. Depende que outra pessoa dobre os joelhos e ore por ele, porque ele mesmo não ora nem por ele, quanto mais pelos outros. Tem pessoas que dependem que outra pessoa ore e peça para Deus abrir uma porta de trabalho, e peça para Deus abençoar em algum propósito que ele tenha. Entende a gravidade do que nós estamos vivendo? Dias em que as pessoas não querem mais tirar um tempo de qualidade para ter o seu secreto com Deus.
E para esse tipo de pessoa, o secreto com Deus, uns momentos de oração, são horas, são minutinhos que são pesados para eles. São maçantes, são cansativos, porque eles não estão obedecendo ao padrão de Deus, não estão honrando a Deus, estão trocando Deus por coisas banais. São pessoas que até agora não viveram experiências com Deus, não sabem nada sobre Deus, porque não se relacionam com Ele, não conhecem Ele, nunca viveram milagres, nunca viveram sobrenaturais, nunca presenciaram milagres, providência, nunca ouviram a voz de Deus. Aleluia! Porque não tem tempo de se relacionar com Deus. E aqui Daniel, ele tinha um compromisso de oração. 3 vezes por dia, ele não trocava esses momentos por nada. Chegou o momento da oração e ia lá, colocava lá o seu tapetinho, se ajoelhava e orava. E está faltando para nós hoje, para os cristãos hoje, para a igreja hoje, também ter este compromisso de oração, de adoração. Está faltando para a igreja hoje seguir este padrão, o padrão de Deus, o padrão do céu, de fidelidade, de compromisso, de honradez. Aleluia! E veja que aqui nesta passagem diz: quando Daniel soube da assinatura, da escritura, da lei, ele não se intimidou. Simplesmente o que ele fez, chegou o horário dele conversar com seu Deus, dele adorar a Deus. Ele entrou em sua casa. E em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, ele se punha de joelhos e orava. A intrepidez, a coragem de desafiar o mundo. Sabe, tá faltando isso. Porque o mundo, ele afronta a Deus todos os dias. Tem afronta do mundo, dos ímpios. E muitas vezes um crente, a igreja, se acovarda. E para não afrontar o mundo, ele prefere afrontar, desobedecer e desonrar o seu Deus. E veja a opção de Daniel. Ele preferiu afrontar o decreto, afrontar a lei, do que desobedecer e desonrar o seu Deus. E tem uma frase que eu gosto muito de citar, que diz assim: entre afrontar o mundo ou afrontar a Deus, eu prefiro a primeira opção.
Qual a tua opção? Qual a tua opção, meu amado? Quem você escolhe? Quando chegar aquele tempo, sabe, aquele tempo em que nós seremos caçados, em que nós seremos perseguidos, em que nós seremos, já somos incômodo para o mundo, mas vai chegar um tempo em que nós seremos tremendamente odiados de morte pelos ímpios. E eles vão querer a nossa morte a todo instante, a todo custo. Quando chegar esse tempo de afronta, de ódio total, de perseguição, você vai vir aqui. O que você vai preferir? Se entregar? Se ajoelhar diante do anticristo? E afrontar a Deus? E desistir de Deus? E desonrar a Deus? Ou você vai ter coragem e intrepidez como Daniel teve? De afrontar o mundo e continuar obediente a Deus, continuar seguindo o padrão de Deus, mesmo com risco de morte. E eu estava meditando nesta palavra e lendo aqui, tinha que ter muita ousadia, tinha que ter muita coragem, tinha que confiar muito em Deus e ter no seu coração um desejo latente de ser fiel a Deus para enfrentar uma morte terrível, como era ser devorado por leões famintos. Você já parou para meditar na profundidade disso? E lá atrás eu li sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Tinha que ter muita fé, tinha que amar muito a Deus, tinha que colocar Deus acima de tudo, para preferir morrer queimado numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Você já pensou? Você já parou para pensar sobre isso? Porque ler aqui sem profundidade, sem imaginar a cena, sem se imaginar na mesma situação, é muito fácil. Mas você já parou para ler e meditar sobre isso? A coragem, a ousadia, a obediência, a intrepidez desses homens de Deus que preferiam morrer do que negar o nome de Jesus, do que negar o nome de Deus, do que se ajoelhar a outros deuses, do que desonrar a Deus, do que trair Jesus. Você já pensou a coragem, a intrepidez, a lealdade, a fieldade desses homens e mulheres? Desses mártires cristãos? Muitos que nem nome constam na Bíblia, mas que preferiram ser jogados numa arena para ser devorados, eles e seus filhos e suas mulheres, mas não negar o nome de Jesus. Tem que ser muito cristão para ter coragem de fazer isso. Aleluia! Tem que ser muito crente para ter coragem de morrer e não negar o nome de Jesus, para ter coragem de morrer, mas não afrontar a Deus, não desonrar a Deus, ser fiel a Deus até o último instante de sua vida. Aleluia! E ali ele orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava
fazer. Ele fazia, era um costume, era um hábito, era um compromisso que Daniel tinha com Deus. E mais uma vez aqui eu venho bater nesta mesma tecla. Comece hoje um compromisso com Deus. Comece hoje um compromisso de oração, de intimidade, de relacionamento com Deus. Faça disso um hábito. Todo mundo fala que rotina é ruim. Mas se você não criar uma rotina de intimidade com Deus, da palavra, de oração, de intimidade, de secreto, de relacionamento, de diálogo com Deus, você nunca vai conseguir vencer esta barreira. Então, nesse quesito, rotina é muito legal. Rotina é essencial. Rotina com Deus. Rotina. Costume. Porque a fé de Daniel, a honradez que Daniel deu a Deus através da sua fidelidade, do seu relacionamento, do seu cumprimento aos padrões estabelecidos para ele, para o seu povo, que ele cumpria fielmente, Deus honrou ele, porque ele viveu um milagre sobrenatural, um milagre inexplicável, porque quando seus inimigos que tramaram contra ele foram jogados na cova junto com as suas famílias, com as suas mulheres e crianças, no mesmo momento foram devorados pelos leões. Então, a tua fidelidade, a tua fé, ela honra a Deus. E a tua fidelidade, a tua fé no secreto, Deus vai honrar publicamente. Sabe por quê? Porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Então, nesta tarde, mais uma vez, Deus te convida a fazer um compromisso de oração. E não importa o que custar, não importa o que isso vai te custar, não titubeie, não troque, não negocie o teu relacionamento com Deus, porque a tua fé, a tua fidelidade vai honrar a Deus e Deus vai te honrar, porque Ele é fiel, eternamente fiel a nós. E não sou eu que digo isso, não. É a palavra. Amém? Até o nosso próximo devocional. Em nome de Jesus.